Agora são 7h32 e fazemos contato com o advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, a gente vai abordar aqui mais de um tema, né? Inclusive a questão aí que já foi abordada aqui pelos ouvintes, os telespectadores da Rádio Brasil Atual também, que é a entrevista concedida pelo Glenn Greenwald ontem ao Roda Viva. Mas eu queria começar com a última revelação da Vaza Jato, né? Uma matéria que foi divulgada ontem pela agência pública, junto aí com o The Intercept Brasil, mostrando que o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ele captou investimentos de grandes empresários para financiar o Instituto MUDE, Chega de Corrupção, que foi criado ali para promover as 10 medidas contra a corrupção, mas a gente viu também em outros vazamentos que esse instituto foi utilizado de forma política. Como que você vê, qual a gravidade dessas últimas revelações da Vaza Jato, Portela? Bom, me parece que esse é um dos vazamentos mais graves, que revelam um conteúdo de maior gravidade até aqui, né? Porque mostra que os agentes da Lava Jato estavam usando de suas funções, dos seus cargos públicos para atingir benefícios pessoais. Isso ficou claro nesse vazamento, né, com a criação de um instituto que servia uma espécie de laranja para receber dinheiro vindo do empresariado, né, inclusive de empresários ou uma empresária supostamente envolvida em atos de corrupção. E aí a gente vê na defesa do Ministério Público Federal dizendo que nada havia de indicativo de que esse dinheiro viesse da prática de crimes, etc. Mas o fato é que a nossa legislação proíbe esse tipo de atitude por parte dos agentes públicos, de modo geral, e especialmente aqueles que compõem o Judiciário e o Ministério Público, para que eles possam garantir aquilo que a Constituição determina que é a sua independência funcional. Né? De que outro modo nós teríamos independência funcional se permitíssemos que promotores e juízes agissem de maneira política, com interesses comerciais, etc. Então, quer dizer, esse instituto que tinha como função, em tese, lutar pela divulgação das medidas anticorrupção, mas que, na verdade, por outro lado, estava recebendo dinheiro de empresários, da iniciativa privada, dinheiro de pessoas que têm interesse em conduzir o país para esse ou para aquele lado. Então, quer dizer, como que nós podemos dizer que essa atividade dos agentes da Lava Jato não era ideológica e partidária? Porque aí os interesses privados estão contaminando a ação desses agentes da Lava Jato. Tanto que esse tipo de relação acabou resultando num fato que a chamada investidora Anjo, né, da organização, a advogada Patrícia Tendrich Pires Coelho, foi depois investigada pela Lava Jato e acabou não sendo denunciada também. Só que quando isso vem à tona, fica aquela dúvida, né? Será que ela não foi denunciada porque realmente não havia qualquer tipo de indício contra ela? Ou fica isso no ar, né, Portela? E por isso que não é bom, não é saudável e nem ético que haja esse tipo de relação. Você toca num assunto importante, dizer, um ponto relevante. A dúvida. É isso que se pretende evitar quando se determina que Ministério Público, Judiciário não devem ter relações com agentes privados. É para que se evite justamente essa desconfiança e que se mine a credibilidade do público no sistema de justiça. Então, ainda que não tenhamos nenhuma evidência concreta de que ela não foi denunciada ou indiciada por ter doado dinheiro para o Instituto, mas surge uma dúvida e essa dúvida é problemática. E sempre que o sistema de justiça é colocado nessa posição de ser alvo de uma desconfiança dessa magnitude, isso complica muito a vida da democracia. Como é que nós vamos ter uma democracia saudável, uma democracia que garanta direitos do cidadão, se eu me deparo com uma situação em que eu posso ter aí no meu processo um juiz ou um procurador da República atuando por outras motivações que não sejam as motivações republicanas. E essa revelação, mostrando que essa empresária fez a doação e ela mesma confirma essa doação por um instituto que é um instituto de fachada, vamos dizer, para os interesses
dos agentes da Lava Jato é uma porrada na credibilidade que o sistema de justiça deve ostentar num regime democrático. Sem dúvida. E Portela, falando agora da entrevista, né, concedida pelo jornalista, editor do site da Intercept Brasil, Glenn Greenwald, ontem para o Roda Viva, programa da TV Cultura, você assistiu, né? Eu já estou sabendo. Que avaliação que você faz dessa entrevista e do conteúdo ali que foi abordado? Olha, a gente poderia ficar aqui uma tarde toda, uma manhã toda conversando sobre a entrevista do Glenn, né? Vários pontos me chamaram a atenção. O principal ponto, parece que é a forma como foi conduzida a entrevista. Isso foi perceptível que os jornalistas que estavam ali na bancada entrevistando o Glenn estavam mais preocupados em colocá-lo contra a parede para que o público passasse a vê-lo como um criminoso ou uma pessoa que obteve as informações por meios criminosos, né, através do suposto hackeamento de telefones, do que propriamente estavam preocupados em discutir o conteúdo das conversas, que são extremamente graves. Quer dizer, não se tocaram em temas importantes como a parcialidade do Moro, as atividades privadas do Deltan que estavam contaminando a sua atuação como procurador na Lava Jato, as tramóias dos bastidores para que os recursos não fossem concedidos e se permitisse a soltura do Lula. Não se discutiu se a Lava Jato não estava sendo conduzida por motivos partidários, que é evidente, no sentido de tirar Lula da corrida eleitoral e colocar Bolsonaro no poder. Então, quer dizer, nada disso foi debatido naquela entrevista e isso ficou evidente para o público, e o público não é imbecil, né? Não é analfabeto político como eles acham que o público é. E outro ponto que me chama muita atenção foi a paciência, né, a coerência, a forma muito tranquila com que o Glenn expôs os seus argumentos em defesa da atividade jornalística, que é muito importante para a democracia, e em defesa do Estado Democrático de Direito, porque ele deu uma verdadeira aula sobre como deve se conduzir um processo criminal, como se devem conduzir os negócios públicos e como se deve conduzir o jornalismo, aquele jornalismo ético e comprometido com a democracia que é feito, por exemplo, pela Rádio Brasil Atual. Então, essas duas questões me chamam muita atenção e em um momento, Glenn fez uma afirmação que tirou até um pouco a paciência do jornalista do Globo, dizendo que, veja bem, vocês da mídia tradicional, não questionaram as ações da Lava Jato, vocês incensaram o Moro à condição de herói. E, inclusive, o Jornal Nacional recebeu vários vazamentos do pessoal da Lava Jato, e vocês não questionaram esses vazamentos. E o jornalista tentou defender o seu veículo, e isso ficou muito evidente o constrangimento, né? Porque é constrangedor você identificar que jornalistas de veículos importantes de imprensa estavam mancomunados com agentes da Lava Jato para derrubarem a democracia. E isso fica evidente pelas conversas que nós já tínhamos visto no passado aí vazados pelo Intercept. Isso levanta um ponto interessante mesmo, né, Portela? Porque o que a gente viu ali, além de uma tentativa de relativização das ilegalidades cometidas pela Lava Jato, mas tem uma falsa simetria também, porque de repente alguém chega e pergunta para o Glenn: escuta, mas você condena aí os vazamentos do Ministério Público para a imprensa, mas você pegou uma fonte criminosa. E aquilo, né, Portela? O jornalismo, na prática, e isso ali o Glenn deixou claro, ele tem que verificar duas coisas ali. Primeiro, se o material é autêntico, e segundo, se é de interesse público. Tanto que vários vazamentos aí da chamada Vaza Jato, eles omitem o nome de pessoas. Tem lá assessor 1, assessor 2... Inclusive um jornalista do Estadão também teve seu nome omitido, ou seja, porque não é de interesse público. Quando, por exemplo, a imprensa vazou, primeiro, o juiz Sérgio Moro, não foram nem os procuradores, vazou ali os áudios, os grampos obtidos de forma ilegal, inclusive do presidente Lula e do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, a imprensa divulgou de forma crítica, inclusive divulgou ali conversas que não tinham interesse público nenhum. Que interesse público tem a conversa da Marisa Letícia com o filho dela, né, de familiares do ex-presidente Lula? Então aquilo ali foi feito de uma forma totalmente não jornalística e à época ninguém fez qualquer tipo de ponderação ética, né, Portela? Justamente, né, os dois pesos e duas medidas bem convenientes para
as questões políticas que pretendiam atingir, né? Então, no momento em que se pretendia derrubar o governo Dilma e tirar o Lula da corrida eleitoral, tudo era válido, né? Inclusive essas ações que você menciona, no sentido de não separar o material que atende o interesse público daquele que não atende o interesse público, e daí, portanto, seria antiético e criminoso você revelar. Agora, no ponto de vista da Intercept, o que o Glenn Greenwald está fazendo é amparado por lei, é pela Constituição Federal, ou seja, o direito de informar, o direito do público de ser informado sobre os negócios públicos, notadamente quando existe questões tão graves como essa de um aparato de justiça contaminado por interesses privados e interesses partidários. Que jornalista em sã consciência, diante de um material desse, que verifica diante da verificação da fidedignidade e vê que há um interesse público relevante, qual jornalista em qualquer país do mundo ficaria calado e não publicaria esse material, a não ser que fosse ameaçado de morte, que é algo que estão tentando fazer com o Glenn, né? Querendo destruir a sua imagem, destruir a imagem da sua família, ameaçando ele de morte, querendo cercear o direito dele de exercer a profissão de jornalista, uma profissão extremamente importante para a democracia. E essa falsa simetria a gente viu durante toda a entrevista, né? Quer dizer, sempre se colocando o Glenn como um fora da lei. E aí usando de outros exemplos que não tem nada a ver com o caso do Intercept, para ilustrar a possível ilegalidade daquele outro ato e que se identificaria com a possível ilegalidade do ato do Glenn. Mas em todos os momentos, quem acompanhou a entrevista percebeu que o Glenn estava ciente do que está fazendo, está convicto da sua posição, que é uma posição importante para a democracia, e está consciente de que nada do que foi feito foi ilegal. Tomou todos os cuidados de verificação de fonte, de checagem de material e, como você disse, garantiu o sigilo daquelas informações que não são relevantes para o público e que poderiam expor indevidamente a vida privada de pessoas, e isso não contribuiria para nosso público, na nossa formação democrática, né, na nossa consciência política. Então, o Glenn, para mim, saiu de maneira fantástica dessa entrevista, enquanto que os jornalistas que estavam ali saíram de uma maneira pequena, porque estavam ali cumprindo um papel muito feio, um papel triste para a democracia, que não era enfrentar as questões importantes trazidas pelos vazamentos, mas sim enfrentar se Glenn Greenwald é isso, é aquilo, o que é da vida privada dele, se ele cometeu crime, quer dizer, algo extremamente violento. Essas perguntas, para mim, foram uma violência à democracia, né? E desliguei a entrevista, desliguei a televisão com uma tristeza profunda, pensando que o Brasil está indo por esse caminho, um caminho autoritário, e com apoio de uma grande parcela da mídia. Eu tive essa mesma sensação que você, Portela, inclusive quando teve uma jornalista que questionou o Glenn dizendo assim, bom, então não é melhor demitir os jornalistas e contratar meia dúzia de hackers, né? E eu acho que ela não compreendeu que, na verdade, o que o Glenn e os veículos parceiros ali do Intercept fazem com esse material a que eles tiveram acesso é jornalismo, porque o que boa parte da mídia tradicional não fez com vazamentos que vieram da Lava Jato ali, com informações que interessavam ao Ministério Público e ao juiz ali de plantão, foi justamente jornalismo, porque publicavam de forma acrítica tudo aquilo que simplesmente era vazado. Então, você simplesmente publicava, não dava o tratamento, não dava o contexto, não dava o direito ao contraditório. Então, isso não era jornalismo, né, Portela? Quer dizer, o que o Glenn deu ontem foi uma aula realmente do fazer jornalístico. Ele inclusive citou casos relevantes na história em que jornalistas receberam materiais extremamente explosivos, né? A gente sabe de vários casos, não só no Brasil, no mundo, durante a Guerra do Vietnã, durante as ditaduras civis militares no continente latino-americano, jornalistas que recebiam materiais explosivos e arriscavam sua própria vida, a sua dignidade, para levar essa informação para o público, porque sabe que essa é a sua função. E o Glenn está fazendo isso novamente, porque ele já fez isso no caso do Snowden, enfrentando o Império Norte-Americano e a Inglaterra, quando revelou todos os crimes de guerra, todos os crimes cometidos em casa pelas autoridades americanas contra os seus próprios cidadãos através da NSA. Então ele já teve uma escola quando passou por todo esse tipo de degradação, de exposição da sua intimidade, de tentativa de destruição da sua imagem e da sua
da sua confiabilidade como profissional. Ele já tinha passado isso antes, aprendeu muito com isto, né? É uma coisa que todo jornalista talvez já tenha parado para pensar, e se eu expor essa informação, qual que vai ser o risco para a minha vida, como que o público vai receber, a minha carreira vai ficar em perigo, quer dizer, mas mesmo assim levou isso até o final e vem levando isso até o final para a nossa felicidade, da felicidade da sociedade brasileira, que tem que conhecer esses fatos, ainda que tristes, ainda que nos causem náusea, nós temos que conhecer isto para que nós possamos aperfeiçoar as instituições. Então, o Glenn, que já cumpriu esse papel em outros momentos, esse momento importante agora para nós, nós temos que aproveitar isto e defender os direitos do jornalista Glenn Greenwald, defender os direitos da população brasileira de ser informada, de ter uma informação qualificada e não ser tratado como uma manada que vai ser manipulada por uma mídia tradicional que tem interesses partidários, interesses ideológicos muito fortes. Agora, só para concluir aqui, Portela, em relação justamente àquela questão da simetria, né, para a gente deixar claro aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador, quando a gente fala, por exemplo, do hacker, né, ou ele ser uma fonte, se o hacker comete um crime, de um criminoso a gente espera justamente isso. Agora, de um agente público, né, de um promotor, de um juiz, que tem acesso a determinadas informações, a determinados dados, justamente por conta da sua função, a gente não pode esperar que ele viole o sigilo, ainda mais continuamente, né? A gente pode até fazer uma adequação aí de que alguns praticaram crime continuado, porque eles foram praticando vazamentos durante todo o período aí da vigência da Lava Jato. Então, eu queria que você falasse da gravidade disso, né? De um agente público vazar informações sigilosas, tentando manipular a imprensa e tentando, na verdade, culpabilizar pessoas. Exato, são situações bem distintas, né? A situação de um hacker que pega essas informações, leva para o jornalista divulga. Tem direito de segredo de fonte, está previsto na Constituição, o jornalista não é obrigado a delatar essa pessoa, o jornalista recebeu esse material, é um material para ele importante, relevante, porque ele percebe que existe interesse público, entende que ele tem que cumprir com esse dever que é constitucional de informar e de garantir o nosso direito à informação. Ok. Do outro lado, você tem agentes públicos que recebem informações sigilosas em razão da função que eles realizam e diretamente esses mesmos agentes públicos agem de maneira criminosa, revelando esse material para a mídia, para terceiros. Isso é criminoso. Esses agentes públicos estão cometendo crimes de vários tipos, e não há defesa possível, porque não há nenhum outro valor maior que eles possam invocar para se exonerarem do dever funcional de resguardar essas informações. Porque essas informações servem para outro propósito, não servem para informar o público. Essas informações servem para investigações. E como foram adquiridas por meio de quebras de sigilo, a lei determina que esse sigilo deve ser preservado, porque nós estamos lidando com pessoas que são presumidamente inocentes e que, mesmo condenadas, não perdem os seus outros direitos. Podem perder a liberdade por um tempo previsto na sentença, podem perder os direitos políticos ou suspender, né, por um tempo os direitos políticos e, eventualmente, o patrimônio, se esse patrimônio foi adquirido com o produto da infração. São esses os direitos cerceados por uma sentença condenatória, mas a pessoa não deixa de perder o direito à imagem, o direito à honra, à vida privada. Quer dizer, então, se nem na lei, nem num caso de condenação, se prevê a perda desses direitos, que dirá durante a investigação, durante a ação penal, e que dirá feita assim a revelia por baixo dos panos, a revelia dos procedimentos, né, legais por baixo dos panos, assim, entregando um pendrive na mão de um jornalista e de material que não tem relevância nenhuma para a consciência política, quer dizer, e nem seria o papel do procurador ou do juiz fazer esse papel de jornalista. Eles não são jornalistas, né? Então, eles teriam que proteger esse material e, ao revelar esse material de maneira tão sórdida, eles revelam também o seu caráter. Um caráter corrupto, um caráter partidário e que mostra que tinha um projeto pessoal por trás, não há outra conclusão a se chegar. Tá certo, Portela, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Até. Conversamos aqui com o advogado criminalista e professor de processo penal na Unicuritiba, José Carlos Portela Júnior.